Bom, acho que a gente poderia começar resumindo do porquê que a gente veio aqui pra Argentina. Sim. Basicamente, eu vim pela oportunidade de vir estudar medicina aqui, assim como a maioria. Eu já estava há 3 anos no Brasil tentando passar no vestibular. E eu lembro que quando eu fiquei sabendo sobre a oportunidade de vir estudar aqui, eu fiquei pensando como que pode ter um país que tem medicina em outras carreiras sem vestibular. Aí eu acho que o meu caminho foi o da maioria também, que é tipo, buscar muitas informações para saber se realmente era possível, se era verdade, principalmente. Eu acho que foi coisa tipo de 2 semanas lendo o que tinha na internet, vendo 10, 15 vídeos que tinha na época. Que tinha pouco conteúdo na época, né? Quase não tinha ninguém que fazia conteúdo, então não tinha também muita informação quando tu veio. Sim, eu acho que tipo, se tinha 10 pessoas fazendo vídeo na época, era muito. E eu lembro que uma coisa que eu achei bem estranha é porque quando eu descobri sobre medicina na Argentina, eu já tinha mais de 20 anos. Eu acho que eu tinha 20 ou 21 anos quando eu vim pra cá. Aí eu achava, nossa, eu descobri a oportunidade da minha vida, né? Tipo, achando que eu era o único que tinha descoberto a possibilidade. Primeiro que quando eu cheguei aqui, eu comecei a dividir apartamento com outras pessoas que já estavam aqui há 3, 4, 5 anos. Comecei a conhecer pessoas que já estavam se formando. E eu ficava me perguntando como que eu fui descobrir há meses atrás algo que já tem gente há 4, 5, 6 anos aqui. Aí, óbvio, depois que a gente vê, tipo, da onde que a gente veio. Como a gente sempre foi do interior, as informações sempre chegam depois. E aí eu lembro que isso era bem estranho. Tipo, nossa, tá cheio de brasileiro na rua e eu fiquei sabendo dessa oportunidade há meses atrás. O mais chocante, eu acho que pra mim, foi quando a gente conversou com a mulher do dono do apartamento, que a gente morava junto, no primeiro apartamento, porque eu vim depois do Miles. O Miles decidiu vir, eu tava terminando a faculdade de Biologia no Brasil. E aí a gente veio, quando eu vim, a gente alugou o apartamento junto. Aí o Miles parou de morar com os meninos que ele morava. E a dona do apartamento veio fazer medicina aqui na Argentina em 1995. Tipo, ela disse que mandava videocassete pra família com notícia. E a família mandava pra ela videocassete por carta. Então, tipo assim, a gente é muito privilegiado hoje de poder ter um contato com o pessoal que tá no Brasil mais fácil. Sim. Mas enfim, vamos contar por que eu vim, então. Basicamente, eu vim por causa desse menino que vocês estão vendo aqui. Eu tava finalizando a faculdade de Biologia no Brasil. Eu já sabia que aqui na Argentina, principalmente em Buenos Aires, tinha uma área da ciência bem forte, porque eu tive contato fazendo iniciação científica no Brasil. E eu sempre quis fazer intercâmbio. Eu cheguei a fazer o Enem para fazer Ciências Sem Fronteiras, quando o desquerido Temer cortou o programa. Então, eu já tava com a ideia de fazer um intercâmbio. O Miles veio com a ideia de fazer medicina aqui. Vou fazer uma segunda graduação, que já era a minha ideia na época. E a minha ideia na época era fazer enfermagem como segunda graduação. Só que eu tinha a oportunidade de fazer medicina ou enfermagem. Eu poderia escolher. Então, escolher medicina me fez muito mais sentido, porque eu já gostava da área da saúde, eu já trabalhava com saúde, então, pra mim, eu tava mais ou menos ali na área. E eu ainda gosto, tipo, eu tô louca pra fazer um voluntariado, quando der tempo, voltar pro voluntariado dos bairros. E, enfim, aí as coisas foram acontecendo. Eu cheguei aqui 1 ano depois do Miles, e eu comecei a trabalhar, e o Miles também, em uma assessoria. Acho que eu já tava aqui 1 ano e 1 ano e pouquinho, quando surgiu essa oportunidade de trabalhar com assessoria. A gente divulgava outra assessoria aqui no canal. E a Gabriele depois teve a oportunidade de também trabalhar com a mesma assessoria, mas como assessora. Só que, tipo, a gente ganhava muito mal nesse lugar, tipo, muito mal. Pra vocês terem ideia, eu via a quantidade de clientes que vinha do canal todos os meses e eu ganhava menos que um salário mínimo. Tipo, as contas, elas não batiam. Sim. E aí foi quando a gente resolveu abrir a nossa. Sim, até porque como eu atendia os clientes que vinham pelo Miles, tipo, os clientes que o Miles indicava, muitos desses clientes também pensavam que a assessoria era nossa e se chocavam quando recebiam um contrato e não tava o nosso nome no contrato. Falavam, mas eu achava que a assessoria era de vocês. Daí a gente explicava, não, a gente indica, nananã, eu trabalho na assessoria e tudo mais. E então a gente sabia a quantidade de pessoas que vinham e a gente tava vendo que a gente não tava sendo valorizado o tanto que a gente deveria. Eu cheguei até a pedir aumento e falaram que não dá pra ter aumento. Só que, tipo, eu tava vendo que dava. Sim. Meio que a escolha não foi nossa de querer, a gente foi obrigado a abrir uma assessoria. E aí, quando a gente abriu a assessoria, a nossa ideia sempre foi ter um preço mais justo, porque tem assessorias que cobram um valor muito alto e até hoje a gente continua tendo essa ideia de a gente vai cobrar o menor preço possível pros assessorados, porque muitos deles são estudantes, muitas pessoas vêm para trabalhar e estudar. A gente era estudante, né? A gente não gente era era empresário estudante, que quer sim. abrir uma empresa. Então, tipo, a gente via
que as assessorias cobravam muito caro e a gente, ao mesmo tempo, ganhava pouco. E sabia que se a gente abrisse a nossa, a gente ia ganhar um salário digno e ia poder cobrar mais barato. Então, meio que deu as condições ali pra gente abrir a nossa e até hoje, sustentar tipo, aqui. a ideia da Passaporte é ser uma assessoria de estudantes para estudantes. Então, a gente pensou em tudo sendo estudante e entendendo as necessidades de um estudante aqui. Porque era muito engraçado, porque às vezes eu via, tipo assim, uma assessoria que cobrava muito mais caro porque te dava uma mochila com o logo da assessoria 4 no mil, kit. 4 mil, 5 mil assessoramento, mas vinha com a caneca e uma mochila. Então, tipo assim, a gente não quer uma mochila com o logo da assessoria, a gente quer ter o suporte pra chegar aqui e tá tudo certo, tá com os documentos certos na hora da matrícula e tudo mais. Aí nisso, logo quando a gente abriu, que as pessoas começaram a ver, agora é a assessoria deles, meio que aumentou mais ainda os clientes. E nisso a gente já tava fazendo medicina, já tava terminando o primeiro ano, a gente foi até o segundo ano, né? Sim, sim. A gente foi até o segundo ano. Só que, tipo, era muita coisa, porque começou a chegar muito cliente, um atrás do outro, e isso da medicina aqui na Argentina é muito puxado. E meio que no meio do caminho a gente viu que não deu pra fazer tudo ao mesmo tempo, né? Que a gente tava ficando louco. Imagina ter que trabalhar 8 horas e ter que estudar mais 5 todos os dias, de domingo a domingo. Não, é isso, né? De domingo a domingo, porque a gente, por exemplo, a gente não faz atendimento no final de semana, mas não é que a gente não tá trabalhando na assessoria. Tipo, a gente tá aqui gravando vídeo, hoje é sábado. Hoje é sábado, eu vou ter que editar amanhã, que é domingo. Amanhã eu também tenho vídeo pra editar, então, tipo assim, a gente trabalha no final de semana também. Então, não é a mesma coisa que uma pessoa que é CLT, que chega lá, bate o ponto pra sair e acabou o trabalho. A gente tem mais trabalho por trás também, muito trabalho que não é no horário comercial e que não é visto, né, nesse sentido. Então, tava sendo uma rotina muito puxada. O Maílis ainda parou um pouquinho antes de mim. Eu segui um ano a mais na faculdade. Só que eu não tava feliz também. Tipo, porque eu não tava gostando das matérias que eu tava cursando. Eu olhava a grade de matérias e eu ficava, meu Deus, a próxima matéria é fármaco. Ai, que droga. Tipo, eu olhava a grade e eu gostava de meia dúzia de matérias. Então, eu tava ficando ansiosa por não conseguir estudar o suficiente, porque eu me exijo muito academicamente. Então, eu tava me sentindo muito ansiosa de não conseguir estudar o tudo que eu deveria. E eu sabia que eu tinha capacidade de ir melhor na faculdade se eu tivesse mais tempo. Eu lembro disso na época, tipo, quando eu conseguia ir bem uma semana na faculdade, não tinha vídeo. Quando eu conseguia postar vídeo bom, não estudava pra faculdade. Então, tipo, era meio que sempre uma escolha, assim, o que a gente vai pegar mais essa semana. Então, eu já tava ficando muito ansiosa com isso. Eu disse, não, eu vou trancar a faculdade, vou me organizar esse ano e ano que vem eu volto. Pove, não voltei. Porque nesse meio tempo, eu já fui descobrindo outras coisas. Porque como eu não tinha tempo pra fazer faculdade, mas eu amo estudar. Desculpa, eu amo estudar, eu gosto, sou nerd. E aí eu comecei a me meter em cursos. E sempre fui uma criança muito artista. Então eu sempre quis me meter em cursos da área de artes. Eu fiz curso de tatuagem, eu fiz curso de desenho, eu fiz curso de pintura, eu fiz curso de cerâmica. Quem me acompanha no Instagram já tava nessa época, viu que eu fiz todos os cursos que vocês imaginarem que existem aqui em Buenos Aires da área de artes. Aí nisso, os anos foram se passando, a gente foi se organizando na empresa, as coisas começaram a ficar mais fáceis e a gente voltou pra faculdade, né? Tu ainda voltou mais cedo fazendo os cursos. Sim. Se quiser explicar agora o que tu tá fazendo. Assim, eu comecei a fazer cursos na UNA, que é a Universidade Nacional de las Artes, aqui de Buenos Aires. É uma prima da UBA, né? Eu chamo ela de prima da UBA. Porque a UBA não tem artes. Aí meio que criaram essa faculdade pra ter as áreas das artes, né? Isso. E aí a UNA, ela oferece todos os cursos que vocês imaginarem de área de artes. E eu comecei a fazer curso de desenho, porque eu realmente gosto muito de desenhar, é um hobby que eu tenho. E aí eu ficava, porque a gente morava perto da sede da faculdade de artes dramáticas, e todos os dias eu passava na frente da faculdade, eu ficava namorando aquela faculdade, eu olhava, nossa, que faculdade linda, nossa, que vontade de estudar aqui. Que vocês vão conhecer daqui a pouco, porque Sim. a gente vai levar vocês lá. Aí ela realmente é linda, tá? E aí, tipo, eu ficava pensando, e se? Vou me meter num curso de teatro por hobby? Aí eu me meti em um intensivo. Aí eu gostei, mas eu não gostei dessa companhia, vou trocar de lugar. Me meti em outro intensivo. E aí eu pensei, vou ver se na faculdade não tem, já que eu tô fazendo curso de desenho, vou ver se não tem nenhum curso de teatro, né? E aí tinha. E aí eu comecei no ano seguinte a fazer um curso de teatro que eu faço na faculdade, mas ele não faz parte da carreira de atuação, que eu também tô fazendo. É um curso extra, à parte, tipo,
Quem quiser fazer, pode fazer, não precisa ser aluno da faculdade nem nada. Ele é um curso tipo os cursos de extensão do Brasil, só que ele é aberto ao público, então... Na área das artes tem bastante esses cursos que não são específicos da carreira, mas servem pra complementar a carreira, né? Sim, porque às vezes, tipo assim, tu não precisa estar formado. Por exemplo, eu não preciso do título de licenciado em atuação pra ser atriz. Pra buscar um casting e tentar Eu provar. posso, se eu souber, eu posso já ir direto. Então, nada, tipo, não é algo obrigatório fazer uma carreira na área de artes, mas é algo que soma muito, principalmente se tu gosta do meio acadêmico e, enfim, que eu gosto bastante. E aí eu pensei assim, ai, cara, já tava fazendo os cursos, né? Desde pequena, eu dizia pra minha mãe que eu queria aparecer na TV. Eu tinha, tipo, 4, 5 anos, eu dizia pra minha mãe, mãe, eu quero aparecer na TV. Tá aparecendo agora. Oi, mãe, eu tô na TV. Aí... Só que assim, a gente, como o Maílis comentou, a gente morava numa cidade muito do interior, que além de não chegar tanta informação, não tinha oportunidade. Então, tipo assim... Mesmo quem mora na capital, Porto Alegre, eu acho que não tem tanta oportunidade de trabalhar nessa parte das Não, artes. nessa área. Eu não sei agora. Talvez agora tenha mais espaço nos espetáculos de teatro, nos espetáculos de caso de teatro mesmo em Porto Alegre, mas não é a mesma oportunidade, por exemplo, que tem em São Paulo, no Rio de Janeiro, ou aqui em Buenos Aires. Então, tipo assim, a minha mãe sempre me falou, olha, é muito difícil, a gente mora muito longe, não tem como, mas a minha mãe sempre me incentivava e me levava em agências, tanto que quando eu era criança eu cheguei a fazer casting, eu cheguei a ser aprovada em um e tal, tudo mais, só que não vai pra frente por conta disso. Então, tipo, sempre foi uma coisa que eu pensei assim, nossa, se eu pudesse escolher uma profissão dos sonhos, com certeza seria atriz, mas é algo que tá fora do meu alcance, então eu não vou nem cogitar. Então, tipo assim, foi algo que eu descartei muito rápido, por justamente ser do interior, não ter tanta oportunidade, e não tinha condições também financeiras de ir pra São Paulo e ficar me bancando lá. Então, né, eu consegui também entender que, tipo, Buenos Aires é o lugar perfeito pra seguir a área que eu sempre quis e que eu simplesmente deixei de lado muito rápido por, né, pensar, não tem oportunidade, não tem como. O pessoal que tá no Brasil não tem essa ideia que Buenos Aires é uma cidade muito artística, né? É muito artística, muito cultural. A gente tem vários amigos que falam isso, que tipo, pra quem quer a área das artes é Buenos Aires. Inclusive a Cássia, a namorada do João, Sim. é dançarina profissional aqui na Argentina, em Buenos Aires, e ela falou várias vezes que Beijo, Cássia. que não teria essa oportunidade no Brasil. Sim, e além de tudo, aqui é como se a gente estivesse, digamos, em São Paulo, no Rio, no Brasil, comparado, digamos, a oportunidades e tudo mais. E, gente, Buenos Aires literalmente respira cultura. Tipo, tu passa ali numa das avenidas principais, tem 1 milhão de teatros, então... Museus. Aqui tem muita atividade cultural gratuita, cinema, teatro, dança, que a gente consegue ver de forma gratuita e que são oportunidades, sabe? E eu também hoje, com amadurecimento também, eu vejo que não é tipo assim, pra ser atriz eu não preciso estar na TV. Eu posso estar num teatro, eu posso estar dando aula, eu posso estar na área que eu gosto, mas não necessariamente, digamos, ser uma super estrela, sabe? Então, é algo que eu de verdade estou muito feliz fazendo. Eu nunca me senti tão feliz num curso. Eu fico mal nas férias por não estar tendo aula de teatro, pra vocês terem uma ideia. Mas ele sabe que eu fico reclamando toda semana de não estar tendo aula. E se vocês querem algo nessa área de artes, Buenos Aires é perfeito pra vocês. Já eu nunca deixei de gostar de medicina ou começar a odiar medicina ou algo do gênero, porque quando a gente para pra pensar, tipo, é uma carreira muito da hora. Imagina tu entender teu corpo, tu poder ajudar as pessoas. Então, sim, a carreira de médico sempre me brilhou os olhos. Mas, morando aqui na Argentina, eu comecei a entender mais sobre política e como que as políticas interferem na sociedade e na vida das pessoas. E, tipo, é muito louco, porque daí tu começa a entender a realidade de outra forma. Tu começa a se entender, a entender as pessoas, a entender por que certos grupos políticos valoram certas coisas. Principalmente na parte de entender melhor as coisas. Eu acho que, desde criança eu sou assim, eu sempre quis entender por que as coisas são assim, por que as pessoas agem de certas formas. E, tipo, entender política não é só saber de política. Na área das ciências políticas que eu tô cursando agora... Ih, acabei de dar um spoiler pra quem não sabia. Tô cursando ciências políticas. Tipo, a gente estuda sociologia, antropologia, que é estudar a cultura. A gente estuda economia, política internacional.
Aí, tipo, são várias áreas que fazem eu entender de várias coisas ao mesmo tempo. E principalmente na parte das notícias também. Tipo, quando sai uma notícia ruim, sei lá, vou tirar uns exemplos aqui. Ah, subiu muito o preço da carne. Ah, certa notícia vai influenciar a nossa empresa, ou vai influenciar a empresa dos pais de vocês, ou vai influenciar o país todo. Tipo, quando saem essas notícias na mídia, meio que eu já não sinto mais ansiedade, porque justamente eu entendo tudo que tá acontecendo na nossa volta. Principalmente as políticas, sei lá, algo que o Trump faz em Israel. As guerras que tá tendo entre Rússia e Ucrânia. Tipo, eu sei o que tudo tá influenciando na nossa volta. E isso, sei lá, meio que me deixa sem ansiedade e me faz me sentir bem comigo mesmo, entender tudo isso que tá acontecendo na nossa volta, sabe? E quando tu começa a estudar sobre política e a acompanhar, meio que é um caminho sem volta. Porque daí tu sabe que tudo que vai acontecer vai influenciar na tua vida. E é meio como se fosse uma espécie de poder também. Porque daí tu sabe pra onde tu vai se mover, o que tu tem que fazer, pra onde tu tem que ir, com o que tu tem que trabalhar, pra onde o mundo tá se movendo. Enfim, basicamente aqui na Argentina eu descobri essa nova paixão. E agora eu sigo na área das ciências políticas, tenho vontade de trabalhar com política internacional, com relações internacionais, quem sabe com diplomacia no futuro. É o que eu tô pensando e que eu quero agora. E é louco como a gente vai envelhecendo, a gente vai amadurecendo, vai ficando mais sábios, digamos assim, e a gente consegue fazer coisas que antes a gente não conseguia. Porque, tipo, agora nas ciências políticas, apesar de ser uma carreira um pouco mais fácil, digamos assim, do que medicina, só que eu tenho que estudar todos os dias também, principalmente porque eu tenho que estudar bastante inglês, porque a minha área requer isso. Aí, tipo, hoje em dia pra mim é muito fácil acordar às 6 da manhã, estudar até às 8, 9, depois sair com o buck, limpar a casa, aí volto, começo a trabalhar na nossa empresa, nos vídeos, e à noite eu volto a estudar na maior tranquilidade. Então, tipo, às vezes eu passo 4, 5 horas estudando e 4, 5 horas trabalhando fácil, sabe? E antes eu não conseguia fazer assim. Antes parece que era muita coisa na cabeça. Quando eu sentava pra estudar, parece que eu não conseguia render. E aí a cabeça só ficava pensando no trabalho. E quando eu tava trabalhando, só conseguia pensar no estudo. E meio que a maturidade nos faz essa parte ser mais fácil, sabe? Hoje em dia eu estudo bastante. Inclusive, eu não voltei pra área da medicina, mas eu acho que com a maturidade que eu tenho hoje em dia, eu conseguiria trabalhar bastante e estudar bastante. Então, sei lá, se você tá pelos seus 20 e poucos anos e acha muito difícil trabalhar e estudar, vai ficando mais fácil depois, vai. Tá? Até na parte de entender a matéria. Hoje, pra mim, é muito fácil entender tudo. Até inglês que eu tô estudando todos os dias. Nossa, antes eu estudava e não entrava nada, achava que não era pra mim. Claro, a gente vai entendendo que é tipo tudo um processo. Que tu não vai aprender inglês em 1 semana, 2 semanas, que é o famoso trabalho de formiguinha. Né? Aí, aproveitando que o Maíli estava falando sobre trabalhar e estudar e tudo mais, queria dizer pra vocês que a maioria dos alunos aqui estudam e trabalham. Porque, por exemplo, os argentinos, a maioria dos meus colegas, tanto na faculdade de medicina como agora, a maioria que não está trabalhando está buscando emprego para trabalhar porque é meio que o ciclo da vida, assim. Em algum momento a gente vai precisar trabalhar. E também tem gente que não tem opção, precisa trabalhar e estudar, então... A verdade é que se tu não é herdeiro, tu vai ter que trabalhar e estudar. E não tem muito o que fugir disso. Porque se tu não estuda, dificilmente tu vai ter uma carreira que vai te dar umas condições financeiras pra viver bem. E um trabalho melhor também, né? E algo mais estável, não é tipo que nem, abrir uma empresa. Tipo, não é que tu vai abrir uma empresa e vai ficar rico do dia pra noite. É muito trabalho e é muito instável. Inclusive, tem pesquisas mostrando que quem tem uma carreira, que quem cursou uma universidade, tem muito mais possibilidade de ganhar um salário melhor e ter uma vida melhor. Então, meio que não tem muito o que fazer. É muito difícil trabalhar e estudar? Só que se você nasceu pobre igual a gente, não tem muito Não tem fugir. muita opção. E aí, tipo assim, não pensem que, tipo, nossa, que droga, eu vou ter que trabalhar e estudar. Gente, a maioria das pessoas fazem isso. Principalmente se vocês estudarem no turno da noite, quase todos os colegas de vocês vão trabalhar. Vai ter 1 ou 2 que não vai trabalhar, que tá estudando à noite. E muita gente, tipo assim, vai direto do trabalho, vai com a roupa do trabalho. Eu tinha um colega que ia de terno pra aula, porque ele tinha que trabalhar de terno, então ele ia pras aulas todas da faculdade de medicina de terno. Então, tipo assim, é a opção que tu tem, e é bom também, porque essa opção, por exemplo, não teria no Brasil, porque medicina no Brasil é integral. Então, como é que tu vai fazer uma faculdade integral
e ainda trabalhar no outro turno, quando que te vai sobrar pra estudar? É muito louco, né? Como que uma pessoa que precisa trabalhar vai fazer medicina? É basicamente assim, ó. No Brasil tá escrito, você trabalha, não pode fazer medicina. Nasceu de família que não é rica ou herdeira, não pode fazer medicina. Eu acho muito louco isso. Sim, e tipo, é muito doido porque às vezes as pessoas ficam muito felizes com a notícia que vem que, uma pessoa de família muito humilde conseguiu passar. Tipo, gente, isso deveria ser a regra, não a exceção. Então, tipo... Em contrapartida, aqui além de não ter vestibular, quem tem certificado de trabalho pode escolher o horário que quer estudar. Então, se a pessoa trabalha de manhã e de tarde, pode estudar à noite. Se trabalha à tarde ou à noite, ou só à noite, pode estudar de manhã. Então, é bem diferente como os dois países vê essa parte da educação. Eles abrem a educação para todo mundo, e aí, óbvio, que daí eles querem cobrar, vai ser exigente na hora que vocês estão cursando a carreira, e não um filtro para só quem pode cursar, quem tem dinheiro suficiente para fazer cursinho. Tipo, é outra vida aqui na Argentina. Sim, e essa questão de trabalhar e estudar, tem gente que tem um pouco de renda do Brasil, ou seja, recebe ajuda do Brasil, e trabalha em um trabalho de meio período aqui para complementar a renda. Isso também é bem comum. Então, tem essas opções, e se tu precisa trabalhar e estudar, não se desanima. Vai ser difícil, talvez, muito provavelmente, tu demore mais para conseguir concluir a faculdade do que uma pessoa que só estuda, porque vai ter que pegar menos matérias. Principalmente no começo, tá? No começo vocês acham que não vão dar conta, que é muita coisa. Só que foi o que eu falei. Com 20 e poucos anos eu também não dava conta. Depois fui amadurecendo e agora com os 30 é muito fácil. Tá, não é muito fácil, mas a gente entende que precisa e a nossa cabeça fica mais focada, acorda todo dia. É meio que a vida te mostra que tem que fazer, tá? Se tu quer ter uma vida boa pro futuro, mais estável, a gente precisa trabalhar, estudar e alcançar aquilo que a gente quer. Sim, e por mais que seja difícil e que às vezes a gente pensa, putz, isso daqui não é pra mim, eu não vou conseguir, não é isso. É que às vezes tu não tem o tempo que aquela pessoa que só estuda tem pra estudar, então tu vai ter que te dedicar um pouco mais, talvez tu demore mais pra se formar, que é o que a gente tava falando, mas é aquilo, tipo, tem como, assim, a maioria das pessoas que estudam na faculdade trabalham e estudam. Então, se essas pessoas estão conseguindo se formar, a gente também consegue. Não, e detalhe, a maioria dos brasileiros ainda consegue morar aqui na capital. Os argentinos, além de trabalhar e estudar, moram nas províncias. Sim, a maioria dos meus colegas não mora na capital. De uma turma de 30 alunos que eu tinha, só tinha eu e mais 3 pessoas que moravam na capital. Todos os outros moravam em província. E tipo, não é que província chega em 30 minutos. Algumas províncias sim, chegam em 30 minutos. Poucas. Mas a maioria, tipo, é 1 hora de trem, depois tem que pegar ônibus. Então, às vezes, os argentinos perdem 2 horas pra chegar na faculdade, ainda trabalham e ainda estudam. Bom, essa parte do vídeo era isso. Então, basicamente, a gente queria atualizar vocês do que a gente tá fazendo aqui na Argentina, o que a gente tá cursando. Eu tô cursando Ciências Políticas e depois pretendo trabalhar com Relações Internacionais. E a Gabriele tá fazendo Artes. E eu tô fazendo licenciatura em atuação, que no Brasil seria o bacharelado, porque aqui, digamos que é ao contrário. Então eu estou fazendo bacharel em atuação. A minha ideia é trabalhar com teatro, com cinema e tudo mais, mas também, quem sabe, aí abrir umas aulas de teatro para estrangeiros que estão ainda aprendendo espanhol. Não sei, quem sabe no futuro, mas eu também tenho vontade de dar aula de teatro, porque eu realmente gosto muito. E eu nunca pensei em ser professora na minha vida. É pela primeira vez na vida eu tô pensando em dar aula de algo. Então, pra vocês terem ideia do tanto que eu tô gostando do negócio. Mas nada, gente. A gente vai agora levar vocês pra aula comigo, mostrar um pouquinho da minha faculdade e também mostrar um pouco da cidade e do caminho ao longo do percurso. É isso, pena que o tempo tá feio. É, triste. Mas assim, gente, é inverno. Infelizmente, a gente passa mais inverno com dias nublados do que com sol aqui. Sim. Bora? Bora! Preciso confessar algo pra vocês. Eu não gosto muito de gravar na rua no inverno, porque as ruas ficam muito feias, sério. Tipo, olha isso. No verão é totalmente diferente. As ruas ficam todas verdes, parece um bosque, né? Parece que a cidade se transforma num bosque. Sim, não, e também tem o detalhe de que tem sol, né? E no inverno praticamente aqui é cenário de crepúsculo, é o tempo inteiro nublado ou com chuvisco. Sim, o inverno parece outro clima aqui. Daí a gente sempre deixa mais para gravar na rua quando tá verão, porque o clima é mais agradável, as ruas são mais bonitas, as pessoas saem mais pras ruas também. É muito legal que no verão anoitece tipo 8h30, até as 9 às vezes tem uma luzinha. Aí dá pra aproveitar bastante. E amanhece mais cedo também, a gente tem em torno de 15 horas de sol, de luz no verão aqui em Buenos Aires, então
Verão aqui é perfeito. Mas enfim, a gente também tem que lembrar vocês que estão vendo esse vídeo, principalmente em setembro, outubro, que várias faculdades aqui têm ingresso só uma vez por ano, ou seja, só dá pra se matricular uma vez por ano, não tem a opção de se matricular no meio do ano. Então se vocês perdem os prazos pra se matricular, só no ano seguinte. Então se vocês perderem os prazos pra 2027, só em 2028. E eu falo isso porque principalmente vocês precisam fazer toda uma burocracia com os documentos no Brasil e na Argentina pra poder estudar aqui, que é justamente o que a nossa assessoria ajuda vocês a fazer. Sim, tipo, e é importante essa parte, porque tem muita gente que deixa pra contratar nosso serviço 1 mês, 2 meses antes da matrícula. E a gente até tenta matricular vocês nesse tempo, só que não depende da gente, depende dos órgãos públicos, depende... De 2 países, não é de um país só, então... De 2 países. Aí às vezes não dá tempo, quando vocês contratam 1 mês, 2 meses, muito tempo, às vezes não dá tempo, justamente porque não depende da gente. Tem algumas... Às vezes dá. Às vezes dá. Tem algumas pessoas que até brigam com a gente, tipo, como vocês não conseguiram? Só que, tipo, a gente passa todo ano explicando vocês. Contratem com antecedência, porque a documentação toda demora em torno de 3, 4, 5 meses, dependendo do estado de vocês. Então é isso. Pra quem tá pensando em vir estudar aqui na Argentina, comecem logo com a burocracia de vocês, pra chegar aqui e não ter correria e dar tudo certo. Sim, todo mundo que começou com a gente dentro do prazo certo, de 3, 4 meses antes da matrícula, todo mundo sempre conseguiu a documentação a tempo. Então não deixem pra última hora, porque além de ter que estar estudando espanhol, preparando a mudança de país, vocês vão ter que estar preocupados se a documentação vai ficar pronta a tempo. E não é legal ter tanta preocupação assim ao mesmo tempo na cabeça. E tipo, é algo bem importante, porque imagina vocês não conseguirem entrar na faculdade que não tem vestibular, só porque vocês não arrumaram toda a documentação a tempo. Aí acaba que vocês perdem 1 ano inteiro só por causa disso. Então essa parte é bem importante. Sim, inclusive a UNLP é uma dessas faculdades que só tem matrícula uma vez por ano. Então se vocês querem estudar em 2027 na UNLP, vocês precisam, tipo assim, já começar os trâmites dos documentos, porque a matrícula é em novembro. Então se você tem alguém aí assistindo que quer fazer na UNA, que é a faculdade que eu estudo, também as matrículas são só uma vez por ano, agora em novembro. Então tem que correr com a documentação, senão não vai dar tempo. É isso, o pessoal que vai estudar na UBA, na Barcelona também, corra com os prazos, justamente para vocês não perderem 1 ano. Bom, estamos aqui, vamos esperar o 108 para ir até a faculdade da Gabriele, vamos mostrar o caminho para vocês. E um pouquinho da cidade no inverno. E um pouco da faculdade também, quando ela chegar lá. Tava pensando agora no caminho, que no começo do vídeo eu comentei com vocês que a gente veio morar aqui na Argentina por causa da oportunidade de estudar medicina sem vestibular. Mas agora a gente já tá morando aqui há 10 anos, faz tempo que a gente saiu de medicina. Então, tipo, o que nos prende aqui hoje em dia já não é mais a possibilidade de estudar. E é legal comentar isso com vocês, porque quando a gente veio pra cá, a gente só pensa na possibilidade de, vou estudar medicina ou a carreira que eu escolhi sem vestibular. Mas daí a gente descobre que a Argentina é muito mais do que só a universidade, sabe? Tipo, depois que a gente saiu da faculdade, a gente quis continuar morando aqui por toda a qualidade de vida que Buenos Aires nos entrega e outras cidades da Argentina também. E o mais doido, uma curiosidade, é que quando a gente chegou, a ideia era se formar no menor tempo possível pra poder voltar. E agora a gente não quer voltar. Tipo, eu só volto pro Brasil hoje se tiver uma oportunidade dos sonhos de trabalho pra nossa vida, sabe? Até então, a gente vai ficar aqui. Inclusive, muita gente não sabe, mas a Argentina é o país mais seguro da América do Sul. Eu já falei isso várias vezes no canal e vou continuar falando. Porque isso traz uma qualidade de vida absurda, de a gente poder sair com o celular pra gravar, de poder gravar nas praças, na rua. Fora se sentir seguro, tipo assim, pra sair de noite, poder caminhar tranquilo. Claro que a gente tem sempre que se cuidar, não é porque é mais seguro que não acontece nada, mas só o fato da gente poder
tá tranquilo aqui, por exemplo, no celular na praça, coisa que provavelmente na Redenção em Porto Alegre a gente não poderia estar, já é, tipo, uma questão de qualidade de vida muito absurda, muito absurda. Outro fator também, que agora esse é um fator pessoal só meu. Desde criança, a Gabriele falou que queria trabalhar com artes, aparecer na TV. Eu, quando criança, eu queria ser jogador de futebol. Então, tipo, desde sempre, eu sempre joguei bola na escola, na rua. Aí eu cheguei aqui na Argentina e descobri que os argentinos gostam mais de futebol do que os brasileiros. Isso é muito doido, tá? E a gente no Brasil, a gente não tem essa noção. A gente acha que os brasileiros são os mais viciados de futebol, mas não. Sim. Tipo, são nem 11 da manhã de sábado e olha o tanto de gente que tá jogando bola. Bom, estamos indo para a faculdade da Gabriele, que fica aqui do outro lado da praça. Tu tem aula em vários lugares, né? Sim, assim como a UBA, por exemplo, de medicina e as outras carreiras, a faculdade tem várias sedes. Então essa sede que eu tô indo pra aula agora é a sede de artes dramáticas. Então nessa sede basicamente só tem os cursos da área de artes dramáticas, que se eu não me engano é direção, licenciatura e atuação, e eu não vou lembrar os outros cursos exatamente agora, mas são só os cursos da área de artes dramáticas. E eu tenho aula também em outra sede no centro, que aí são vários cursos que tem aula lá naquela sede. E tem outras sedes também, tipo, tem a sede de artes visuais, tem a sede de artes do movimento, que seria tipo dança e tudo mais. Então são várias sedes, assim como na UBA, que tem várias sedes pela cidade da faculdade, não é uma única sede com todos os cursos e tudo mais. Bueno, esta é a sede da faculdade, onde eu curso teatro aos sábados. Eu vou mostrar um pouquinho da faculdade por fora e por dentro também pra vocês, e vou tentar mostrar também um pouquinho da minha aula. Lembrem que é uma faculdade pública, que a gente estuda de graça, né? Então não esperem algo muito tecnológico, mas os professores, aqui que tá os melhores. O importante é os professores. Sim, com certeza, mas a estrutura que a gente precisa, a gente tem. Então... Mas eu acho da hora que parece um casarão antigo. Sim, na verdade, o pessoal chama essa sede da faculdade de casona, porque realmente é uma casa que foi reformada para ser a faculdade. ¿Cuándo? ¿O 1000? ¿1000? Sí, 1000. ¿Qué me paga el subte? Preste atención, 1000 pesos. Sí, ¿cuál es la cosa? ¿Qué pasó con la guitarra? ¿La guitarra que te presté?